Isso, eu passo a palavra para a Maria Vitória para apresentar o nosso palestrante do dia. E, mais uma vez, solicito que divulguem esse webinar para toda a sua rede de contato e todo o seu ecossistema empreendedor, conectando a indústria e a academia. Muito obrigado, mais uma vez, a presença de todos. Professora Maria Vitória, por favor, passo a palavra. Desculpa. Boa noite a todos, uma satisfação estar com vocês novamente no webinar do Cisnano USP, né? Como o Adilton disse anteriormente, nós temos essa atividade do Cisnano USP mensalmente, e nós trazemos eminentes pesquisadores, né, tanto da academia como da indústria, para contar suas experiências, suas perspectivas, suas inovações na área da nanotecnologia. Então, mas hoje a gente tem a honra de ter o professor Koichi Araki como palestrante. O professor Koichi Araki é professor titular do Instituto de Química da Universidade de São Paulo, e ele teve a sua formação de graduação na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e fez mestrado e doutorado em Química Inorgânica no Instituto de Química da mesma universidade. Ele é o pesquisador principal do Laboratório de Química Supramolecular e Nanotecnologia, atual coordenador do Cisnano USP e membro da Academia de Ciências do Estado de São Paulo. Ele foi membro de comitês nacionais, como membro do CNPq, da CAPES, da CCNano do Ministério da Ciência e Tecnologia, e editor associado e membro de conselho editorial de importantes revistas na área de química. Sua área de atuação é a nanotecnologia supramolecular, particularmente o tema de funcionalização e compatibilização de nanopartículas metálicas e de óxidos, hidróxidos de metais de transição, e a pesquisa com esses materiais visa o desenvolvimento de processos de fabricação e suas aplicações tecnológicas. Outros interesses em pesquisa incluem a química supramolecular coordenativa, bem como a preparação e caracterização de nanomateriais híbridos e nanobiomateriais, e nanocompósitos com potencial aplicação nas áreas de energia, nanomedicina e meio ambiente. E durante sua trajetória acadêmica, o professor Koichi publicou cerca de 256 artigos científicos, 11 capítulos de livros, teve uma grande contribuição na formação de recursos humanos, orientou 16 doutorados, 12 mestrandos, supervisionou 30 estágios de pós-doutorado, depositou 50 pedidos de patente, sendo 2 licenciadas e 16 concedidas, coordenou mais de 10 projetos de desenvolvimento tecnológico e proferiu mais de 150 palestras. Seu desempenho científico é reconhecido por seus pares e pela comunidade científica nacional e do exterior, representado pela sua Bolsa de Produtividade e Pesquisa 1A do CNPq, pelas 5.210 citações de seu trabalho e pelo índice H de 39. Professor Koichi, novamente enfatizo que é uma honra tê-lo como coordenador do Cisnano USP e pela oportunidade de ouvi-lo nessa palestra. Então, temos certeza que será muito produtivo. Então, obrigada a todos, e eu passo a palavra ao professor Koichi. Muito obrigado, professora Maria Vitória, professor Adilton, professora Maria Vitória, por essa gentil apresentação, né? Eu espero, né, estar hoje, né, passando assim um pouco da experiência que nós estamos tendo nesses anos, né, na academia, e tentando fazer essa conexão, né, junto com as empresas também. Então, eu vou aqui compartilhar a tela. Vocês estão conseguindo ver? Não, né? Ué. Sim, a tela está. Agora só colocar na apresentação. Oi. Aqui já está.
A tela que você... A tela do próprio... Sim. Isso. Agora vai. Perfeito. Então, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre nanopartículas, design e perspectivas, né? Mas, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a esse time maravilhoso do Cisnano, né? E aos colegas, colaboradores, a todos vocês que estão nos assistindo, né? Que está viabilizando, né, a criação de um ambiente, né, onde nós possamos discutir ciência, tecnologia e inovação voltados aí para nanotecnologia, né? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre design nanopartículas, nanopartículas para aplicações biomédicas, focando principalmente na questão de agentes de contraste e ressonância magnética e agentes teranósticos. E finalizando com perspectivas e os agradecimentos. Bem, quando nós falamos em nanotecnologia, né, essa é uma grande onda, né, que nós começamos a sentir melhor a partir da década de 90, né, onde se dizia que a nanotecnologia seria a última fronteira científica tecnológica e que iria impactar todos os setores da economia. Acho que isso é muito bem representado por essa obra, o que é aqui do pintor Hokusai, né? E também, né, por esta figura, né, que é bem conhecida, onde se mostra a possibilidade das nanopartículas, dos nanomateriais, poderem ser aplicados efetivamente nos diversos setores da economia, como de têxteis, na área biomédica, na área de saúde, alimentos, né, no setor de eletrônicos, meio ambiente, energia. Ou seja, parece que as nanopartículas ou nanomateriais são algo mágico, né? Mas o que há de tão especial realmente nas nanopartículas? E nós estamos falando, né, de partículas extremamente pequenas, feitas de materiais comuns, né, como, por exemplo, os óxidos de ferro. Tá? Então, se nós pegarmos os óxidos de ferro, nós conhecemos a hematita, né? Temos a magnetita, a magnemita, nós temos alguns outros minerais também, né? Mas todos eles são minerais bastante conhecidos e que, basicamente, eles são constituídos por ferro e oxigênio, são óxidos de ferro, né? E as ligações, né, entre oxigênio e ferro e a organização desses átomos, né, no material, desses íons, eles acabam dando as propriedades convencionais, como dureza, temperatura de fusão, propriedades magnéticas, condutividade elétrica e assim por diante. Mas, puxa vida, como é possível transformar hematita, esses minérios, vamos dizer assim, de óxido de ferro, né, que normalmente são basicamente utilizados como fonte, né, de ferro, né, para a produção de ferro metálico e seus derivados, né? Como é que é possível pegar esses materiais comuns, né, apenas diminuir o tamanho e transformá-los em algo mágico, né? Esse é o desafio, né, que nós temos. Então, quando nós pegamos um material bulk, né, e nós vamos subdividindo, clivando, por exemplo, esse cubo, aqui vamos supor que seja de magnetita, né, nós podemos clivar esses cubos de tal maneira a gerarmos folhas extremamente finas, né, que estejam dentro da escala nanométrica. Nós podemos gerar aí nanofolhas, né? Também nós podemos pegar essas nanofolhas e clivar novamente de tal maneira a gerar nanobastões. E nós podemos clivar esses bastões de tal maneira a gerar nanocubos ou nanopartículas realmente mais parecidas com esferas, vamos dizer assim, né? Então, quando nós fazemos todos esses processos, nós estamos quebrando ligações, né? Nós estamos fazendo com que os íons de ferro e de óxido eles sejam separados, né? E esse processo, né, é um processo relativamente complexo, né, que exige alta energia, mas nós podemos encontrar, por exemplo, nanopartículas de óxido de ferro
no solo, né, em quantidade, e também, eventualmente, na água, né? Então, quando nós fazemos esse processo de separação, né, de quebra de ligações, obviamente, o que nós precisamos fornecer é energia. Nós estamos aumentando a energia desses sistemas, porque nós estamos quebrando essas ligações ferro-óxido, né, átomo de o íon óxido, e para fazer isso, nós precisamos de energia e, obviamente, isso significa que se nós soltarmos ou fizermos com que esses nanocubos, nanobastões ou nanofolhas se encontrem, eles vão ter esses sítios de ligação livres e eles vão tender vamos dizer, regenerar, né, essas ligações e reagrupar esses materiais. Então, átomos e moléculas tendem a ser entidades bastante sociáveis, né? Eles não gostam de ser separados, eles querem se manter, né, manter as interações e manter-se gerando esses grupos estáveis, né, que nós estamos conversando aqui. E a instabilidade, nesse caso, é gerado justamente na superfície, né, onde nós estamos quebrando essas ligações. Então, quando nós pegamos essas nanopartículas, vamos pegar as menores ali, né? E vamos mudar a simetria para a esférica, que é bem mais simétrica e mais fácil trabalharmos. Quando nós fazemos isso, essas nanopartículas, né, obviamente, eles são constituídos, continuam sendo constituídas de átomos, de íons ferro e íons óxido, né? E a estrutura cristalina também é preservada. Mas, como nós vimos, aqui na superfície, né, se nós pegarmos essa nanopartícula com diâmetro de cerca de 10 nanômetros, aqui na superfície nós temos quebras de ligações que vão criar uma desordem, um grau de desordem, e também vão criar aquela instabilidade, né, porque nós temos, por exemplo, íons ferro que não tem todas os seus sítios de ligação ocupados, né? Então, ele quer interagir com outras moléculas, com outras espécies, justamente para preencher esse espaço, né? Isso faz com que nós geremos uma camada de cerca de 0,3 nanômetros com um grau de desordem. Então, quando nós comparamos a magnetita na forma bulk e em nanopartículas, nós vamos ver que nós temos várias propriedades similares, mas algumas são diferentes, justamente por causa da influência do tamanho. Como, por exemplo, vocês conhecem a magnetita, aquele ímã de geladeira, né? Que tem propriedades magnéticas, né? Então, se nós aproximarmos, por exemplo, do ferro, ele vai ser atraído, né, pelo ferro, mas quando nós diminuímos o tamanho, chegamos em nanopartículas, né, como, por exemplo, essa com um diâmetro de 10 nanômetros, essas propriedades magnéticas, né, típicas da magnetita são modificadas e eles se tornam super paramagnéticas. Ou seja, eles não são atraídos pelo ferro, mas eles podem ser atraídos por um ímã, né? E o grau de magnetização, né, permanece bastante alto, mas influenciado por essa camada aqui, né, desordenada, que está na superfície. Isso significa que quanto menor o tamanho das partículas, a contribuição dessa camada desorganizada vai se tornando cada vez maior, né? Mas outras propriedades, como propriedades do tipo magneto-hipertermia, absorção de luz, as propriedades químicas, né, como, por exemplo, a sua solubilidade em ácido, permanecem. Mas, quando nós diminuímos o tamanho, né, obviamente, a velocidade com que esses materiais se dissolvem se torna muito maior, né? Então, nós vemos aqui, né, que, em função dessas características, essas nanopartículas, né, elas são entidades instáveis, né? Como nós vimos, eles tendem a se aglomerar, né? A se juntar novamente quando nós colocamos eles em contato. Bom, até aqui nós vimos que as diferenças são muito pequenas. Então, onde estão aquelas propriedades mágicas? De onde surgem aquelas características, né, que agregam tanta funcionalidade e tanto valor às nanopartículas, né?
Então, nós vimos até agora que cada nanopartícula tem sua identidade própria, né? Esse núcleo aqui tem uma identidade própria, né? Que cria propriedades intrínsecas características do material do qual ele é constituído. Só que a camada superficial, né, com as ligações, com sítios de ligação desocupadas, faz com que, né, nós tenhamos a possibilidade de ligar moléculas, né, espécies moleculares na sua superfície. Né? Isso pode ser feito, por exemplo, utilizando interações eletrostáticas, ou podemos utilizar exatamente aqueles sítios, né, metálicos que nós estamos falando que estavam com ligações desocupadas, né, utilizando a química de coordenação, né, que foi desenvolvida inicialmente por Alfred Werner, né, que é um prêmio que recebeu o Prêmio Nobel de Química em 1913. Né? Então, usando esse tipo de estratégia, nós podemos colocar aqui na superfície moléculas, né, que vão estabilizar, né, essas nanopartículas. Né? Vejam que, ao preencher o sítio de ligação, né, nós estamos tornando esse material mais estável, nós estamos diminuindo a energia e, ao mesmo tempo, nós estamos incorporando outros grupos que vão, na realidade, fazer com que as propriedades dessas nanopartículas sejam alteradas. Então, nós vamos usar aí para isso moléculas, biomoléculas, nós podemos colocar outros íons, polímeros e assim por diante. Né? Então, a composição, cristalinidade, tamanho, a forma, né, desse núcleo da nanopartícula define propriedades intrínsecas dessa parte, mas, né, aquilo que nós colocamos na superfície cria, na realidade, uma alteração, influencia uma perturbação, né, que faz com que a personalidade dessas nanopartículas, a funcionalidade, ele seja alterado. Né? E é exatamente essa característica fundamental que nós usamos para controlar as características e agregar, então, novas funções, né? E isso que está relacionado com o design, realmente, das nanopartículas, que, como vocês viram, engloba tanto o núcleo quanto aquilo que nós colocamos na superfície, e esse todo, né, geralmente é conhecido como nanomateriais híbridos. Né? E nós podemos, na realidade, então, pegar um core, né, esse núcleo, né, e nós podemos começar a ligar, né, diferentes espécies moleculares. Esse core, vocês podem ver aqui nessa microscopia eletrônica de transmissão, né, ele aparece bonitinho, né, são aqui esferoides, né, que podem ter diferentes tamanhos, diferentes composições, mas, quando nós falamos no design, nós precisamos saber para que nós queremos utilizar, qual é a aplicação, quais são as características que nós queremos efetivamente introduzir nessas nanopartículas. E, nesse contexto, né, nós podemos utilizar a estratégia supramolecular desenvolvida por Jean-Marie Lehn, que foi o Prêmio Nobel de Química de 1987, né, onde, né, dependendo das interações, né, entre as partes, nós podemos, na realidade, gerar novas propriedades. Né? Então, nós podemos gerar novas funcionalidades. E esse é exatamente, né, o que nós precisamos fazer para, né, montar essas nanopartículas. Mas, né, temos um porém. Né? Assim como no caso de um peptídeo, por exemplo, a sequência de aminoácidos é uma coisa importante, aqui também, quando nós montamos esses nanomateriais, quando nós ligamos na superfície, né, as moléculas que nós queremos, as espécies moleculares, ou mesmo outras nanopartículas, né, nós precisamos estar cientes, né, de como essas espécies estão ligadas, como eles se organizam no ambiente de aplicação para que ele realmente
mostre, né, as novas funcionalidades de uma maneira adequada, né? Então, aqui no caso, como foco, né, na área bio, né, nós podemos colocar enzimas, peptídeos, nós podemos colocar moléculas fluorescentes, anticorpos, né, fármacos, né, marcadores celulares, aptâmeros e assim por diante. Né? E com isso, direcionar e dar as diferentes propriedades que nós desejamos a essas nanopartículas. Então, em função, né, dessas combinações, né, e dessas interações sinérgicas, vamos dizer assim, e complementares entre o núcleo e as espécies que nós colocamos na superfície, nós podemos, então, desenvolver diferentes materiais com diferentes aplicações. Então, se nós pegarmos as nanopartículas de magnetita, né, e se eles forem dispersados num líquido, né, como água ou óleo, o que quer que seja, num fluido, nós podemos gerar ferrofluidos, que são, então, essas dispersões coloidais estáveis de nanopartículas magnéticas em um líquido, que, nesse caso aqui, na presença, né, de um campo magnético, ele está mostrando, na realidade, as linhas de campo desse magneto. Então, em função das nossas, vamos dizer assim, do nosso design, né, e da maneira como nós montamos essas nanopartículas, né, ou seja, fazemos essas combinações, nós podemos ter aplicações, por exemplo, em nanohidrometalurgia, nós podemos colocar catalisadores na superfície, enzimas, por exemplo, e gerar catalisadores recicláveis. Nós podemos conectar essas nanopartículas com materiais adsorventes e gerar, por exemplo, materiais adsorventes recicláveis. Nós podemos também estudar os aspectos mais fundamentais da física, né, dessas interações, vendo as alterações que ocorrem nas propriedades como magnetismo. Nós podemos estudar esses materiais como fluido magneto-reológicos, por exemplo, as propriedades de magneto-hipertermia. Né? E, obviamente, cada uma dessas combinações, desses arranjos, né, que nós geramos, né, geram novos materiais que podem ser utilizados, né, em projetos de engenharia, por exemplo. Podemos ter nanofluidos que podem ser utilizados como trocadores de calor, lubrificantes, selos e juntas. Podemos utilizar isso, por exemplo, para melhorar a transmissão de som, né, em alto-falantes. Podemos usar, por exemplo, como a tinta, né, nas impressoras jatos de tinta. E também nós podemos ter aplicações um pouquinho mais complexas, talvez, né, como as aplicações biomédicas em diagnóstico de doenças, na entrega de fármacos, ou no diagnóstico e tratamento, que seria teranóstico. Né? Então, nós temos aí diversas possibilidades que aparecem em função dessas combinações. Né? Então, as interações são importantes. Né? E outra coisa também que Opa, não estão aparecendo aqui. Que é importante, aqui é mostrar, na realidade, a diferença entre o material aglomerado e o disperso, mas vamos usar aqui. O material disperso se comporta como um fluido magnético, como está sendo mostrado aqui, né? Enquanto que, quando nós temos aglomeração, ou seja, quando nós temos essa dispersão, as nanopartículas totalmente dispersas e interagindo fortemente com o solvente, nós geramos esses fluidos magnéticos, né, no caso, ou nós podemos ter aí aquela interação direta entre os núcleos, né, e aí nós podemos ter os fenômenos de agregação, né, gerando partículas maiores, ou nós podemos ter a interação, né, entre essas nanopartículas, gerando esses aglomerados que estão interagindo através dessa camada molecular. Então, em ambos esses casos aqui, no caso dos aglomerados e no caso dos agregados, nós passamos a ter a separação, né, das nanopartículas do solvente quando nós aplicamos
o campo magnético. Então, vejam que esse fenômeno, né, de estabilidade coloidal, esse processo de equilíbrio, né, de aglomeração ou a formação de agregados, eles são processos, né, que devem ser fortemente considerados, né, porque eles alteram as características das nanopartículas, alteram as propriedades e, obviamente, as suas aplicações. Então, aqui no nosso grupo, né, nós estamos focados nesse controle da estabilidade coloidal, ou seja, nesse processo de funcionalização, que é exatamente isso, né, que acaba gerando nanopartículas, né, com as diferentes propriedades. Muitas vezes, nós podemos ter nanopartículas que aparentemente têm a mesma composição, mas dependendo de como as moléculas realmente estão ligadas na superfície, nós podemos ter propriedades bem diferentes. Então, estão sendo trabalhados processos de produção também em escala, né, de nanopartículas de óxido de ferro, de óxido de titânio, nanocompósito, de sílica, nanopartícula de sílica, nanopartículas metálicas. Esse é o tipo de trabalho que está sendo realizado. Mas, aqui, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência nessa parte voltada para aplicações biomédicas, né? Mais especificamente, nessa parte de agentes de diagnóstico por imagem por ressonância magnética nuclear. Bom, quando nós falamos em aplicações biomédicas, né, e nós queremos, por exemplo, gerar um material que sirva como plataforma, né, que vai sendo modificado para ajustar ou para uma determinada aplicação, ou, né, para que nós possamos desenvolver diferentes aplicações, essa plataforma ele precisa, na realidade, ter características específicas, porque aqui nós estamos falando de interação de nanopartículas com células, né? Nesse caso, nós nos preocupamos principalmente com a questão da citotoxicidade, né? Se realmente essas interações, né, levam a algum dano, né, na célula, mas na aplicação final, nós estamos falando de entidades bem mais complexas, né, como os animais, esse é o próximo passo, mas, finalmente, nós queremos aplicar isso em seres humanos, né? Então, nós precisamos realmente tomar cuidados bastante grandes, né? E, idealmente, né, nós precisaríamos ter nanopartículas, vamos dizer, inocentes, ou seja, nanopartículas que praticamente não interagem com nada, né? Ele seja incorporado, ele saia, né? Então, nós precisamos ter aí nanopartículas que tenham interações muito fracas com o organismo, eles praticamente não interagem com as biomoléculas, as proteínas que se encontram no sangue, por exemplo, ter baixa probabilidade aí de internalização não específica pelas células. Ele também não deve provocar, né, ou ativar o nosso sistema imune, né, e ter uma biodistribuição e mecanismos de excreção favoráveis. Do jeito que falei, basicamente, ele entraria e seria excretado ou pela urina, né, ou pelas fezes. E, obviamente, eles têm que ser biocompatíveis e não tóxicos. Então, nós temos, na realidade, uma série de requisitos que devem ser satisfeitos. E uma coisa importante é que o grau de maturidade, né, de uma determinada tecnologia, ou, no caso aqui, de um determinado material, para aplicações reais, né, ele vai ser dado pelo número, né, de itens, né, de requisitos que são satisfeitos dentro de um conjunto que é necessário para uma dada aplicação. Obviamente, nós só podemos fazer a aplicação se todos os requisitos forem satisfeitos. Isso é uma condição bastante difícil, né, principalmente quando nós falamos
de interações com sistemas biológicos complexos, como é o nosso corpo, por exemplo, né? Então, nós precisamos efetivamente ir testando diferentes tipos de materiais. Obviamente, nós vamos escolher núcleos, né, que sejam biocompatíveis e tenham baixa toxicidade, como é o caso dos óxidos de ferro, eles são totalmente biocompatíveis, por assim dizer, em termos de material. E aqui na superfície, né, nós temos que criar uma química de superfície adequada, então, para minimizar as interações, né, com tudo que nós não queremos, exceto, né, o nosso alvo, né? Então, esse é o ponto chave, né, para que nós possamos desenvolver essas aplicações na área médica, né, principalmente nessa área de diagnóstico, tratamento e teranóstica. E como nós vimos, né, o que nós precisamos é controlar as interações e criar, na realidade, novas propriedades, novas características que venham satisfazer, então, os requisitos necessários, né? Então, todas as vezes que nós incorporamos novos componentes, nós fazemos essas combinações, nós criamos novas interações que perturbam, modificam, transformam as propriedades e criam, então, nanopartículas que realmente têm novas personalidades, funcionalidades, né? Então, normalmente, a gente pensa que a nanopartícula pode ser algo como esse daqui, né, que está sendo mostrado, onde nós temos ali no centro o núcleo, né, nós estamos considerando dióxido de ferro. Aqui nós temos a camada molecular em azul, né, que pode ser um polimérico, e nós estamos colocando sobre ele aqui anticorpos, né, que pode levar, então, essas nanopartículas, direcionar essas nanopartículas para tecidos tumorais específicos, né? E isso faz com que as propriedades de diagnóstico, né, por ressonância, que é dado justamente pelo óxido de ferro, nesse caso da magnetita, apresentar propriedades magnéticas, né, ele possa ser intensificado e revelado, porque essas nanopartículas irão procurar um alvo, um tumor, por exemplo, né? E ele vai dizer, olha, aqui nós temos um tumor e com isso nós vamos ter um diagnóstico molecular com alta sensibilidade e com a menor possibilidade de efeitos colaterais possíveis. Só que quando nós pensamos nessas nanopartículas, né, nós falamos, nós temos aqui a nanopartícula, nós temos aqui os anticorpos, mas será que essas figuras que nós vemos, né, são realmente representativas, né? O que nós estamos combinando, né? Quais são os tamanhos relativos? Então, quando nós falamos em nanopartículas, né, nós estamos falando algo aí, vamos lá, né, para aplicações nessa área, algo na faixa de 1 a cerca de 10, 15 nanômetros, vamos dizer, né? São partículas pequenas, né, que quando nós consideramos o tamanho, né, dos anticorpos, né, aqui, seriam na faixa aqui dos 10 nanômetros, né? Vejam que nós estamos falando de entidades que têm tamanhos muito próximos, né? Se nós pensarmos algo do tipo uma bactéria, por exemplo, puxa, ele tem aí 1000 nanômetros, então é algo monstruoso, né? Considerando ao tamanho das nanopartículas, né? Então, essa questão, né, de nós enxergarmos os tamanhos relativos também é muito importante para que nós possamos fazer o design, né, dessas nanopartículas, desses nanosistemas. No nosso caso, né, o que nós estamos fazendo é trabalhando realmente com a química de Werner, né, para gerar nanopartículas que estão aí na faixa de 2 a 10 nanômetros, 1 a 10 nanômetros, melhor dizendo, aqui de núcleo, né, onde nós ancoramos na superfície diversos tipos de moléculas, como, por exemplo, glicose, nós podemos colocar biotina, dopamina, ácido fólico, ibuprofeno,
e outras moléculas bioativas, obviamente, juntamente com outras espécies, né, que ajudam a estabilizar o sistema. Esses agentes estabilizantes são extremamente importantes para que nós possamos manter a estabilidade coloidal dessas nanopartículas, né? Então, o equilíbrio entre a quantidade de moléculas de agentes estabilizantes e dos demais, né, considerando a natureza, né, hidrofílica, lipofílica, né, de cada um deles, é realmente um ponto fundamental para que nós possamos desenvolver nanopartículas, né, que tenham as propriedades que nós queremos. E nesse caso, né, para aplicações biológicas, nós estamos falando, né, de nanopartículas que sejam dispersáveis em água, né, mantendo sua estabilidade coloidal e, obviamente, também tendo as propriedades desejadas de baixa citotoxicidade ou nenhuma citotoxicidade, como está sendo mostrado aqui, em função dos diferentes tipos de moléculas que estão ligadas na superfície. Aqui, nós estamos falando da nanopartícula de óxido de ferro, como ele foi sintetizado, ele foi preparado. Aqui, quando ele foi substituído por uma molécula que certamente vocês vão se lembrar, né, isso foi notícia, né, que é a fosfoetanolamina. A fosfoetanolamina ele se liga através do fosfato à superfície e deixa um grupo amina exposto, né, para o meio, né, e esse grupo amina pode ser protonado, gerando cargas positivas ali na superfície, né? Então, nós geramos nanopartículas positivamente carregadas. Aqui, né, que tornam, né, essa nanopartícula dispersável em água, tá? E aqui nós temos a nanopartícula que tem tanto a fosfoetanolamina, mas também ácido fólico. Só que o ácido fólico é uma molécula hidrofóbica, então nós temos que controlar realmente a quantidade relativa para que ele se mantenha ainda dispersável em água, né? Então, todas elas foram feitas dessa maneira, né, de tal maneira que sejam dispersáveis, e vejam que todas essas nanopartículas, tanto aquilo que saiu do nosso, na nossa síntese, né, ou funcionalizado com fosfoetanolamina, ou funcionalizado com fosfoetanolamina e ácido fólico, todos têm baixíssima citotoxicidade, né? Pelo menos em relação a essas células HeLa, né? E nós podemos, então, verificar outras propriedades, como o efeito, né, dessa camada, né, molecular sobre o uptake, a incorporação pelas células, né? Então, quando nós colocamos essas nanopartículas, obviamente essa camada molecular é o que vai interagir primeiro com a membrana das células e vai começar essa interação e, eventualmente, nós vamos ter a incorporação pelas mesmas, né? Então, vejam aqui, né, que as nanopartículas, como foram sintetizadas, né, que saem lá do reator, eles têm uma baixa tendência de serem incorporadas pelas células em função da concentração. Veja aqui, nós estamos aumentando a concentração, né, de 8,8 microgramas de ferro por ml até... desculpe, acho que... Opa, tem algo errado aqui. Aqui é 44 microgramas de ferro por ml, né? Então, quando nós pegamos agora aquela que está revestida, né, com a fosfoetanolamina, vejam que nós temos um aumento bastante significativo da incorporação, né, pelas células em função do aumento da concentração. Nós fomos de 4,4, desculpe-me, até 14,8 microgramas, peguei o número errado ali, né? Então, à medida que nós aumentamos a concentração, aumenta a incorporação pelas células. Mas vejam que quando nós adicionamos na superfície o ácido fólico, né, nós aumentamos ainda mais, né, essa eficiência de incorporação, mostrando, né, que realmente essa camada, né, molecular que nós temos sobre as nanopartículas, vejam que todas elas têm exatamente o mesmo tamanho de núcleo e composição, né, eles têm propriedades diferentes quando nós falamos
relativo à incorporação, na interação com células, né? Bom, outra coisa também que nós tentamos verificar é o efeito da carga, né, dessas nanopartículas e da composição ao mesmo tempo, em relação a essa questão da incorporação, né? Então, foram preparadas nanopartículas que têm glicerol ligado à superfície, ou tem essa fosfetanolamina. Então, aqui nós temos a fosfetanolamina, aqui nós temos o glicerol, né? E vejam que, normalmente, né, o que se dizia é que partículas ou espécies com cargas positivas, eles tendem a ser mais facilmente ou mais eficientemente incorporados pelas células. E vejam que quando nós vimos aqui, olha, né, nós estamos vendo aqui o potencial, né, zeta, né, que mostra a carga. Veja que varia de mais 20, ou seja, temos partículas positivas, até menos 40, né, em função da quantidade relativa de glicerol fosfato e de fosfoetanolamina. Mas vejam que a quantidade que é incorporada pelas células, né, ele inicialmente é baixa, né, e é justamente na região, né, vejam que quando as partículas têm cargas positivas, né, ou próximos a zero aqui. E a incorporação se torna mais eficiente, né, quando nós temos glicerol fosfato aqui, gerando, então, partículas com cargas negativas. E vejam que, mesmo quando nós temos apenas glicerol fosfato, que tem esse potencial zeta de menos 40, nós temos aí uma eficiência bastante alta, né, de incorporação pelas células. E vejam que, em todos os casos, né, nós não estamos falando de partículas aglomeradas ou coisa desse tipo, que com a aglomeração muda as características de incorporação e, normalmente, nós podemos ter uma eficiência maior nesses casos. Então, veja que temos pequenas variações, né, em função da composição, da quantidade relativa de glicerol ou de fosfetanolamina, né, mas, né, todas elas têm basicamente, né, um raio hidrodinâmico tem raios hidrodinâmicos muito próximos, né? E outra coisa interessante é que quando nós pegamos uma situação parecida e substituímos, né, a fosfetanolamina por dopamina, né, e por Tyron, né, que é uma molécula negativamente carregada, nós temos uma situação também bastante interessante. Vejam aqui que quando nós partimos da dopamina, que tem amina, então é positivamente carregado, nós temos uma eficiência relativamente alta de incorporação. Quando nós incorporamos um pouquinho do glicerol, aumenta essa eficiência. E quando nós só temos glicerol, que é bastante negativo, veja, a nanopartícula, nós temos como, novamente, uma incorporação bastante alta, tá? Mas quando nós trocamos esse glicerol pelo Tyron, que é uma outra molécula que tem que gera carga, que gera nanopartículas com cargas negativas, vejam que nós percebemos uma queda abrupta, né, da eficiência de incorporação. Qual que é a diferença entre o glicerol fosfato e o Tyron? A diferença está aqui, ó. Quando nós colocamos o glicerol, as cargas negativas eles se encontram exatamente aqui na superfície do núcleo, né, de óxido de ferro. E a parte de fora, né, aqui, que é aquela parte do glicerol, é neutra. Então, nesse caso, né, essa camada aqui, neutra, aparentemente ajuda no processo de interação e de incorporação na célula. No caso do Tyron, essas cargas negativas estão diretamente apontadas aqui, eles estão na interface, né, dessa camada molecular e a água.
E essas cargas aqui, negativas, ali na interface, eles acabam repelindo fortemente essas cargas negativas na membrana celular, e isso estaria gerando, então, está gerando uma repulsão eletrostática, inibindo, então, os processos de incorporação. Então, vejam que pequenos detalhes, né, de como as cargas estão localizadas, né, onde as partes hidrofílicas e lipofílicas estão localizadas ou distribuídas, né, nessa camada molecular, eles influenciam, eles podem influenciar, aqui nós estamos mostrando que influenciam fortemente, podem influenciar fortemente o uptake, e, se isso acontece, as interações, então, dessas nanopartículas com as biomoléculas, com as proteínas, com o organismo, vamos dizer assim, por inteiro, né? Então, essa é uma característica. E outra coisa que nós acabamos fazendo, né, poxa, vamos considerar o seguinte: aqui nós temos, basicamente, a nanopartícula de óxido de ferro com uma camada molecular que poderia, que tem, né, propriedades como agente de contraste para ressonância. Mas que tal se nós colocássemos outras espécies moleculares aqui na superfície, de tal maneira que nós pudéssemos, por exemplo, colocar aqui um radiofármaco, como o Tecnécio 99M, né, que é utilizado aqui como agente diagnóstico por emissão, né, de alta energia, né? E que dá uma sensibilidade maior, né, ao agente diagnóstico, como, por exemplo, por PET. E também aqui foi introduzido o trastuzumab, que é um anticorpo que pode direcionar, né, essas nanopartículas para os tumores. Então, veja que até aqui nós estamos falando de sistema de nanopartículas com células. Aqui também nós estamos olhando basicamente as nanopartículas, mas, né, depois de verificado todas as características de biocompatibilidade, essas nanopartículas foram injetadas, né, em ratos, né, para que nós possamos verificar se realmente o comportamento real dessas nanopartículas em vivo, e verificar se eles têm essa capacidade, né, também de se concentrarem, né, em tumores. O trastuzumab, ele se concentra, ele pode ser usado como agente de direcionamento para câncer de mama e de próstata, né? Então, é isso que nós vamos ver aqui. Então, quando nós utilizamos ratos saudáveis, né, aqui ratos BALB-C saudáveis, basicamente o que aconteceu é que essas nanopartículas, após a injeção intravenosa, eles circularam, né, e foram filtrados pelos rins e acabaram saindo, né, através da urina, ok? Mas quando foi utilizado um mesmo rato, agora com um câncer de mama xenografado nas costas, o que nós verificamos é uma biodistribuição diferente, mas uma concentração muito significativa, principalmente na lesão, nesse tumor aí. Como vocês podem ver aqui, quando foi verificado onde essas nanopartículas, que agora contém esse Tecnécio 99M, né, se estavam localizados, né? Então, por imagem de câmera gama, é possível verificar que eles estão exatamente, né, nos tumores, né? Então, eles estão concentrados ali nos tumores, né, confirmando, então, esses dados de biópsia, né, e biodistribuição química, realizados quimicamente. Então, este foi o tipo de trabalho que foi realizado, mas vamos um pouquinho mais a fundo, né, nessa questão de agente de contraste para imagem por ressonância. Então, quando nós falamos em agente de contraste, né, para essa finalidade,
convencionalmente, o que se usa são os quelatos de gadolínio 3, né? Então, eles são utilizados normalmente, mas eles apresentam um problema grave quando se trata de pessoas, né, que têm disfunção renal ou insuficiência renal. Nesses casos, ele pode causar essa doença, que é a fibrose nefrogênica sistêmica, né, que é uma dermatite, né, que pode atingir diversos órgãos, inclusive pele, né, pode causar fibrose nos músculos, articulações, fígado, pulmão, e pode levar, inclusive, até a morte, né? Então, é um problema bastante sério, e justamente por causa disso, esse agente de contraste nunca pode ser recomendado para pacientes, né, que tenham a disfunção renal. E também, né, verificou-se, né, que esses agentes, né, eles acabam se concentrando, né, se depositando em tecidos e órgãos, e não somente, né, por um período curto, né? Aqui vocês estão vendo uma deposição no giro dentado do cerebelo, né, que faz a conexão aí do cérebro com a coluna vertebral. E vejam que aqui é a imagem antes de qualquer uso do agente contraste à base de gadolínio. Aqui, após 5 anos, né, do uso e 8 anos do uso, vejam que nós vemos essa parte aqui mais clara, né, indicando claramente que ainda existe gadolínio 3 aqui depositado, né? E essas discussões, essas preocupações com relação à toxicidade do gadolínio se intensificaram, né, com a descoberta de que o gadolínio também se deposita do cérebro, né? Então, vem se buscando alternativas, né, para esses complexos de gadolínio, né? Então, nós começamos esses estudos com esses contrastes baseados em nanopartículas de óxido de ferro. Então, nós verificamos, né, que é possível gerar o contraste. Então, aqui vocês veem antes e depois, e após 24 horas, vejam que o agente de contraste gera um contraste negativo, né, e nós temos aqui a recuperação, vamos dizer, da imagem, mostrando que essas nanopartículas estão sendo eliminadas ali do rim. E uma coisa importante que nós havíamos verificado naquela época é que essas nanopartículas tinham uma relaxividade bastante elevada, de tal maneira que isso indica que ele tem uma sensibilidade muito interessante, inclusive em relação a um produto, na época ainda comercial, que era o Endorem, né? Como vocês podem ver, o Endorem tem praticamente metade, né, da relaxividade. Então, é metade da sensibilidade dessas nanopartículas que nós estávamos trabalhando. Só que quando nós apresentamos esse resultado para médicos, eles não gostaram muito, porque ele só tinha uma resposta em T2, né? Ele é um agente de contraste que atua em T2, e, na realidade, o que se queria é algo que tivesse resposta tanto em T1 quanto em T2, porque isso permite explorar melhor a potencialidade da técnica, que é possível no caso aqui dos complexos de gadolínio. Só que, vocês viram, tem esse problema da toxicidade, né? E essa toxicidade foi sendo diminuída por meio da seleção de moléculas complexantes, quelantes, né? Cada vez mais, que estabilizavam cada vez mais o complexo, né? O quelado. Então, começaram-se com lineares, né? Depois foram para macrocíclicos, né? De tal maneira a nós termos aí, então, complexos realmente muito estáveis, porque o problema da toxicidade está relacionado com a liberação do íon gadolínio para o meio, né? E aí vem todas as questões que nós discutimos, o acúmulo nos órgãos, etc. Existem alternativas já, né, que são os quelados de manganês,
só que esses só atuam em T1, né? Então, tem aí uma falha, né? Um problema quando se fala em aplicação clínica. E tem os óxidos, né? As nanopartículas superparamagnéticas de óxido de ferro. Eles basicamente têm resposta apenas no que se chama de T2, então ambos têm algum tipo de problema. Então, o que nós acabamos fazendo é melhorando aquela partícula anterior, né, de tal maneira que nós pudéssemos ter atuação tanto em T1 e T2, e esse processo, então, foi patenteado, né? E ele tem algumas vantagens, continua tendo alta relaxividade, como vocês vão ver. Ele é um agente de contraste totalmente isento de gadolínio, então não tem o problema da toxicidade do gadolínio. Ele pode ser usado para pessoas que têm esses problemas renais. E nós podemos, em função daquilo que foi mostrado anteriormente, evoluir para agentes de contraste multimodal, por exemplo, usando ressonância mais PET, né, como nós vimos anteriormente. É possível também colocar esses agentes de direcionamento, né, molecular para que eles busquem alvos, como foi o caso do anticorpo trastuzumab. Aí, eventualmente, é possível colocar algumas outras propriedades, né, como uma resposta, uma liberação, né, quando se altera o pH, quando se altera a temperatura, por exemplo, né, liberando alguma coisa. Né? Então, são partículas, sistemas que podem ser bastante versáteis. Né? E quando nós falamos em imagem por ressonância, uma das coisas que se acompanha, né, aplica-se um pequeno volume e acompanha-se o sinal, né, à medida num determinado local aqui, né, nesse corte, por exemplo, em função do tempo. Então, foi injetado aqui o tempo zero, né, e depois de um certo tempo, aquele volume de material atingiu aqui esse espaço, né, esse órgão, vamos dizer assim, então ele apresentou um sinal. E o tratamento desse sinal é que dá esses diferentes tipos de resposta, de imagem. Né? Então, idealmente falando, para aplicações clínicas, o que se quer é que o nosso, né, o agente de contraste, os agentes de contraste que nós desenvolvermos, né, ele tem um padrão de resposta similar a esse que está sendo apresentado aqui, além, obviamente, de uma fácil excreção, não toxicidade, todas aquelas, né, coisas que nós enfatizamos anteriormente. Então, o que acabamos gerando é um material, né, que tem as características de aplicação, né, similares e de respostas similares também aos complexos de gadolínio, esses quelados de gadolínio. Então, aqui vocês veem a resposta síncrona, né? Após a injeção do complexo de gadolínio, né? Aí aqui das nanopartículas agora melhoradas, né? Esse SPRN19NV. Então, o que foi gerado, então, foi como se fosse assim, um produto viável mínimo, um mínimo viable product, né, que mostra também que foi testado, né, para verificar que ele não provoca danos, né, pelo menos agudos, né, em tecidos. Okay? Então, esse é o tipo de resposta que é possível obter. E aqui, né, vocês podem ter também uma outra visão, né, aqui monitorando em função do tempo, e aqui uma imagem após 10 minutos, após 20 minutos, aqui após 30 minutos, onde é possível verificar a partir dos 20 minutos aqui, que a excreção, uma das vias de excreção principais é a renal, né, mostrando, então, uma via favorável. Okay? E as respostas, né, daquele sinal, monitorando, por exemplo, no coração ou no rim, vejam que a resposta da nanopartícula é muito similar à resposta do gadolínio. Né? Então, em azul está o sinal do gadolínio,
e em vermelho a resposta das nanopartículas. Então, permitindo, então, né, trabalhar, né, tanto com um quanto com o outro, sem mudar muito, né, o protocolo, inclusive, de aplicação. E vejam que, basicamente, né, essas nanopartículas têm as mesmas características anteriores do Doutarém, né, e de nanopartículas ultra pequenas de magnetita, e que tem, então, e além disso, eles têm, né, uma característica bem interessante, é que a resposta em R2 não é maior que não é mais que 10 vezes maior que em R1. Quando nós temos essa situação, nós temos uma situação em que nós podemos explorar tanto a imagem pesada em T1 quanto em T2. Quando ele se torna maior, que 10, ele é basicamente só em T2 e nós vamos ter aqueles problemas que nós citamos anteriormente. Bom, então, nós temos aí um agente de contraste para ressonância, né? E nós queremos ir para nanosistemas teranósticos, né? Então, o que seriam isso, né? Então, seriam os agentes teranósticos, são nanomateriais avançados que nos permite realizar simultaneamente tanto o diagnóstico como o tratamento e com direcionamento, né, molecular, ou seja, com reconhecimento, concentração realmente dessas nanopartículas induzida por aquelas interações moleculares do tipo antígeno-anticorpo, por exemplo, né? Então, nós temos esses nanoagentes de contraste por ressonância, que são baseados em nanopartículas, mas também nós sabemos que existem sistemas de entrega de fármacos, né, baseados, por exemplo, em cápsulas, em lipossomos, né, e por que não juntar essas duas coisas, né, para gerar nanosistemas teranósticos que tenham capacidade de diagnóstico, capacidade de concentração e, ao mesmo tempo, de entrega de diferentes tipos de fármacos em quantidade para os tecidos e órgãos, não tecidos e órgãos, mas para as células tumorais, né? Então, esse é o que nós estamos agora querendo fazer, né? Nós colocamos essa proposta dentro, né, do contexto do Cisnano, obviamente, mas nós propusemos dentro também desse projeto MAIDAI, que foi designado como Sprint USP, né, que está sendo que está junto à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, né? E também, nós agora recentemente colocamos essa proposta, né, junto ao PIPAI, que são os projetos integrados de pesquisa em áreas estratégicas da USP, né, de tal maneira a nós tentarmos viabilizar essa ideia, né, e aí, né, realmente, a união de expertises, as colaborações, né, são extremamente importantes para que nós possamos fazer essa compatibilização, né, desses dois mundos, vamos dizer, o mundo das nanopartículas inorgânicas com essas partículas lipídicas, né, e que geralmente também tem dimensões, aqui nesse caso, bastante diferentes, porque no nosso caso, eu esqueci de mencionar anteriormente, mas essas nanopartículas com as quais nós estamos trabalhando estão na faixa de 2 a 3 nanômetros, né, enquanto que essas cápsulas, né, costumam ser bastante grandes, né, na faixa assim, de 20 ou mais nanômetros. Então, nós estamos falando de sistemas como esse, e nós estamos pensando, né, em desenvolver, para que nós realmente vejamos novas perspectivas, né? O que nós queremos é surfar essa grande onda, né, e realmente explorar todas as aplicações possíveis. E vocês viram, né, que fazendo, né, combinações adequadas dos núcleos, né, de nanopartículas inorgânicas, metálicas, né, o que quer que seja, com moléculas adequadas
para gerar efeitos sinérgicos, levando a novas funcionalidades, realmente é possível pegar algo que aparentemente não tem muito valor, como seria uma nanopartícula de óxido de ferro, né, e levar para diferentes campos de aplicação, né, potenciais campos de aplicação, como está sendo demonstrado aqui. Né? Então, nós podemos, por meio do design das nanopartículas, né, nós podemos, então, agregar funcionalidade, agregar valor, né, a essas nanopartículas, né, a todas essas nanopartículas, de tal maneira que nós possamos, então, pegar a onda aí, né, ao invés de sermos engolidos pela onda. Então, esse é um aspecto muito importante, né, que eu tenho certeza, né, com a expertise que nós temos no Cisnano e aqui, né, no grupo, né, que nós estamos participando e outros colaboradores que esperamos ter, né, no futuro próximo, nós possamos realizar, então, esse sonho, né, de gerar realmente nanosistemas teranósticos que possam vir a ter aplicação clínica. Né? E gostaria de finalizar aqui essa apresentação, né, com algumas palavras do Arthur Clarke. Né? Ele realmente, eu acho que foi uma das pessoas que mais influenciaram a nossa imaginação. Né? E tem 3 frases bem interessantes, né, que ele diz assim, né, que quando um cientista experiente, né, ele diz que alguma coisa é possível, é quase certo que ele está certo, né, é possível mesmo. Mas, quando ele diz que alguma coisa é impossível, provavelmente ele está errado. Tá? Essa é uma frase bem instigante, né? Que tem tudo a ver com essa área, né, de nanotecnologia, nanomateriais. Né? Então, como tentar ver o impossível, né, e gerar caminhos para tornar possível o impossível. Acho que esse é o nosso grande desafio. E outra frase, essa realmente é fantástica também. A única maneira de descobrir o limite do possível é se aventurar um pouquinho, né, naquilo que parece ser impossível. Então, se nós não ousarmos, né, é impossível nós avançarmos. E a terceira realmente também é muito, acho que elucidativo, né? Então, qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de mágica. Né? Então, veja o caso, né? Nós estamos falando de nanopartículas, nós demos o exemplo, né, de um material extremamente comum, né, que nós nem consideramos muitas vezes no nosso dia a dia, né, que seriam os óxidos de ferro, e como transformar isso em algo que pode revolucionar a área médica, por exemplo. Né? Então, isso é um grande sonho, mas que, com imaginação, certamente, e com a ajuda de todos vocês, eu tenho certeza que ela vai se tornar realidade. Bom, e para finalizar, então, né, como no caso das nanopartículas, né, onde nós precisamos associar diferentes entidades, né? Nós não podemos fazer nada sozinhos, né? Então, eu gostaria de agradecer a todos os colaboradores, a todos vocês, a todas as pessoas que, de alguma maneira, contribuíram e estão contribuindo com o nosso trabalho, né? Assim como as empresas também, aos órgãos de fomento, né? Que sem eles nós não podemos dar continuidade, nós podemos dar um passo sequer aí, né? E gostaria de finalizar, então, agradecendo, né, a todos, né, pela atenção. Muito obrigado. Obrigada, professor Coit. Agora nós abrimos para perguntas, né, dos ouvintes. Professora Adilton, levantou a mão, professora Adilton.
Obrigado, professor Coite. A gente fica instigado com a sua palestra. A gente quer trabalhar um pouquinho, eu diria, bem relacionado à área. Você deu aqui um overview para nós completo, né? Desde a produção, a gente fica realmente maravilhado. Então, muito obrigado por trazer essa aula, mais do que uma aula. A gente trabalha com magnetismo, com nanopartícula magnética. Espero em breve falar um pouco de aplicações biomédicas, teranóstica, poder falar o que a gente faz aqui no nosso departamento, no nosso laboratório. Há muitos anos trabalho com nanopartícula, até antes da nanopartícula. E tem uma coisa interessante, que é essa técnica T1, T2, né? Em 97, 98, também trazendo para o Brasil essa medida de T1, T2 em nanopartícula, sendo pioneiro aí. E eu vejo hoje sendo uma técnica muito importante na relaxometria, já aplicando em vivo, inclusive. Mas é uma história que espero em breve poder contar. Mas eu fiquei muito curioso, essa nanopartícula falou de estabilidade. E quando eu falo em estabilidade, né, que no meu mundo, vamos falar assim, existem duas interpretações. E aí tem aquela linguagem na química e, no meu caso, aqui um pouco da mecânica, da física, que eu quero partículas estáveis do ponto de vista mecanicamente falando, porque eu trabalho muito com a questão das vibrações moleculares. E tem a questão da estabilidade também aí, eletrostática, ou da ligação da partícula. Então, quando você fala da estabilidade, eu faço agora duas perguntas. Ela ficaria mais viável para eu fazer uma vibração sem ela rotacionar ou não interfere nesse processo? E, segundo, como isso implica na questão da hipertermia magnética? Porque hoje, além da ressonância, que é um fenômeno do núcleo magnético, nós temos interesse, eu falo assim, em técnicas, os reômetros, na verdade, né? Tem um tipo de reômetro funcionando partícula, uma patente recente nossa, inclusive. A gente precisa de ver fenômenos mecânicos. Aí tem o aquecimento, que é terapêutico, e o diagnóstico por vibrações mecânicas. Como você pensa que essa estabilidade nesses dois processos aí, mecânico e de aquecimento? Perfeito. Obrigado, Adilton. Realmente uma questão muito interessante, né? E o que nós temos percebido, né, é que essas nanopartículas ultra pequenas com as quais nós trabalhamos, né, elas têm características muito peculiares. Se nós não diminuirmos o tamanho para essa faixa, né, nós não conseguimos equilibrar a resposta de T1 e T2. É a primeira coisa. Então, se nós quisermos ativar, né, as nanopartículas, nós temos que reduzir o tamanho. Isso, sem dúvida nenhuma. E, por outro lado, né, quando nós fazemos isso, algumas propriedades, como a magnetohipertermia, eles acabam desaparecendo, né, porque, para isso, nós temos que ter um pouco de esterese. E essas nanopartículas extremamente pequenas, né, eles não apresentam esterese. Então, o que nós verificamos é que, isso está na literatura, inclusive, né, é que para que nós possamos observar a hipertermia, nós temos que ter nanopartículas aí na faixa de 22, 23 nanômetros. Né? Essa parece que é a faixa ideal. Né? Então, nesses casos, talvez a técnica de ressonância magnética não seja a mais adequada, né, para tentarmos, vamos dizer assim, avaliar, né, onde essas partículas estão. Né? Então, talvez ressonância essas nanopartículas não sejam adequadas como agente de contraste para ressonância magnética, mas podem ser para outras técnicas. Né? Então, isso que tem que ser verificado. Por isso que é muito importante, né, quando se faz o design das nanopartículas, é fundamental saber qual é a aplicação, né, e quais são as características que nós precisamos ter para essa aplicação específica. Né? E é isso que faz com que nós controlemos as propriedades. Né? O que nós vamos colocar na superfície, né, o tamanho e assim por diante. Né? Então, são esses aspectos. Agora, com relação à vibração, elas são bem estáveis. Essas partículas muito pequenas são coloidalmente bem estáveis e podem ser mantidos aí por muito tempo, né? Mas, se nós pensarmos em alguma coisa, quero induzir uma vibração por meio de um campo magnético oscilante,
aí a coisa muda de figura, né? Porque a força magnética é proporcional ao volume, né? Então, certamente isso faz com que as forças, né, que estão sendo aplicadas ou induzidas, né, se tornem cada vez menores, né? Então, eu acho que são os aspectos que nós temos que observar aí, né? Obrigada, professor Coit. Nós temos uma pergunta da professora Márcia Fantini. Ela gostaria de saber por que a partícula se desloca para o tumor. Sim. Então, nesse caso aí, o que acontece? Quando nós aplicamos, né, as nanopartículas via IV, né, intravenosa, ele circula pelo sangue, né? Então, se não existir na nanopartícula alguma coisa que o torne seletiva ou específica para alguma coisa expressa pelo tumor, alguma estrutura expressa pelo tumor, ele não vai se acumular, né? Então, é justamente para isso que nós precisamos das moléculas, dos agentes vetorizantes. Então, para isso, né, se utilizam, por exemplo, os anticorpos, né? O trastuzumab, por exemplo, como eu falei, né, ele tende a se concentrar, né, nas células tumorais de câncer de mama, de próstata, né? Então, é por isso que nós temos que colocar alguma coisa desse tipo que reconheça, né, e se concentre no tumor. Existem outras coisas, né, que podem ser utilizadas, como peptídeos, por exemplo, aptâmeros, né, como foi colocado. E aí a questão é, como nós devemos ancorar, né, essas moléculas na superfície para que eles continuem apresentando essa propriedade? Se nós pegarmos o caso, por exemplo, dos anticorpos, o anticorpo, você se lembra, parece um Y, assim, né? E essa parte aqui, né, ele sempre tem que estar apontado para fora, porque senão ele não vai reconhecer, né? Só que, como fazer isso? Né? Como evitar que ele fique deitado, ele fique de ponta cabeça, por exemplo, né? Se essas coisas acontecem, você pode ter o anticorpo, mas ele não tem função, né? Então, o segredo realmente é como, né, controlar, né, vamos dizer assim, a química de superfície para que nós possamos deixar o máximo de moléculas, né, com orientação, né, com ambiente adequado para que ele desempenhe a função, né? Então, é isso, né? Você pode ter duas nanopartículas que a composição seja exatamente a mesma, um funciona, outro não funciona, por exemplo, por causa desses detalhes. É como nós havíamos comentado, né, no caso de um peptídeo, por exemplo, a sequência de aminoácidos é importante, né? Então, onde cada um se localiza é importante. É a mesma coisa aqui nesse caso, só que, né, com uma outra perspectiva. Obrigada, professor Coit. Mais alguma questão? Obrigada. O Luiz Cid pergunta se essas nanopartículas atravessam a barreira hematoencefálica livremente. Olha, essa é uma pergunta excelente, né? Até o momento, nós não conseguimos ver nada nesse sentido, tá? Isso monitorando por ressonância magnética, ok? Então, é feito a injeção intravenosa, né? E monitorando a biodistribuição usando ressonância magnética, nós não conseguimos ver uma concentração significativa, né, no cérebro, né? Então, aparentemente, ele não consegue atravessar a BBB. Mas, dependendo do tipo de moléculas que estão na superfície, eles podem vir a atravessar, né? Então, esse é outro ponto, né, que é importante, né, nós estarmos sempre atentos, pelo menos nos casos convencionais, né, mas agora, se nós quisermos fazer alguma coisa que esteja no cérebro, obviamente, o desafio é outro, né? Como induzir a passagem através da BBB, né? Certo. Obrigada, professor. Mais alguma questão? A Carla Abrão levantou a mão. Carla, por favor, pode falar. Oi, Edu, tudo bem? Nossa, muito professor. prazer. É um grande prazer tê-lo aqui.
É uma honra, na realidade. O microfone está desligado. Uhum. Tudo bem? Tudo. Então, eu estou de novo no problema da barreira hematoencefálica. Como o senhor sabe, nós estamos trabalhando com curcuminoides, que são fortemente antioxidantes. Nós estamos numa luta aí para colocar os curcuminoides no tecido nervoso, né? Do sistema nervoso central. E o problema é barreira hematoencefálica. A minha pergunta é a seguinte: o senhor deve ter visto recentemente que essas vacinas, essas terapias gênicas de Covid, chamadas vacinas de Covid, algumas delas possuem o óxido de grafeno. E entre as propriedades delas, é apontado que o óxido de grafeno facilita a penetração na barreira hematoencefálica. Em alguns modelos animal, isso consegue de 1 a 3 horas uma abertura na barreira hematoencefálica, e de 1 a 3 horas você permite que o óxido de grafeno entre. Curiosamente, abre e depois fecha. Então, eu ouvindo a sua palestra, obviamente fiquei muito encantado, porque conheço a sua excelência, a sua persistência e a sua didática. Eu estava já inclinado a começar a querer mexer com óxido de grafeno. Mas aí, ouvindo essa funcionalização muito mais clássica, muito menos tóxica, né, com aminoácidos, com peptídeos, com anticorpos, e ainda pensando em não contar com tumores cerebrais, porque eu não quero entrar em cérebros com tumor, eu quero entrar em cérebros que estão oxidando, estão sendo biologicamente degradados por uma reação metabólica que está acontecendo lá dentro. Não é tumor. Eu tenho lipídios sendo oxidados, virando uma longa de aldeído. Então, para eu entrar, eu estava todo animado com o óxido de grafeno, mas agora, ouvindo as suas funcionalizações, eu pergunto: o senhor tem algum caminho para a gente poder penetrar com esse tipo de funcionalização mais clássica na barreira hematoencefálica? E segunda pergunta, comparando isso com óxido de grafeno, o senhor tem como dar uma perspectiva de eficácia? Eficácia em... Entre... nesse processo para eficiência de penetração, né? Isso, se eu pegar a nanopartícula de curcuminoide e colocar ela numa partícula de óxido de grafeno, eu acho que vou conseguir penetrar, mas eu vou ter uma toxicidade intrínseca. E olhando para as suas funcionalizações de membrana, eu vejo que é uma coisa de carga eletrostática, é uma coisa muito mais saudável, vamos dizer assim, vamos falar uma palavra grosseira, né? Então, para correr o risco de próxido de grafeno, eu queria saber se o senhor tem como avaliar ou falar: olha, Eduardo, o grafeno é mais efetivo para entrar, eu não consigo entrar com as minhas técnicas, tenho perspectiva para entrar. Você poderia falar um pouco disso? Olha, Edu, não precisa, vamos tirar esse senhor aí que está ficando complicado. É uma questão de respeito. Eu acho que devo colocar o senhor para você também, né? Porque, olha... Fala aí, contigo. Então, vamos lá, tranquilo aí, bem informal. Então, infelizmente, né, assim, eu realmente não tenho, né, nenhum estudo nessa direção. Nós não colocamos ainda nossa atenção para isso, tá? Então, eu não saberia dizer nesse momento, né, se é possível ou não, né, utilizando essas estratégias. Mas, olhando as possibilidades, eu tenho certeza que se nós encontrarmos alguma coisa que tenha, alguma molécula, né, que tenha facilidade, ou seja, tenha um processo, vamos dizer assim, alguma coisa que seja bombeado através, né, da barreira, eu acho que se nós colocarmos isso na superfície, ele vai entrar, porque ele vai ser, na realidade, bombeado, vai ser transportado ativamente, né? Então, acho que nós poderíamos abrir aí essa possibilidade, né, desde que nós saibamos, né, que tipo de moléculas, né, tem esse tipo de característica. Com relação ao óxido de grafeno, eu também fico meio temeroso, né? É que ele tende a se acumular e vai ser difícil depois de... Acho que muito provavelmente ele não vai sair, né? Então, esse é um ponto que nós devemos considerar, né? Mas o grande, vamos dizer assim,
o grande aspecto positivo, né, desse tipo de estratégia se nós soubermos as propriedades das moléculas, né, e se nós soubermos como combinar, provavelmente nós vamos ser capazes, sim, de responder positivamente a sua pergunta. Mas tem esses Cs, né, infelizmente. Tá bom, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Mais alguma questão para o professor Coit? Oi, Zilda. Sim, por favor, pode abrir o microfone. Oi, Coit, tudo bem? Muito legal, né? Como tudo que se faz no grupo. Deixa eu fazer uma pergunta mais básica. Que tipo de função química você precisaria de algum outro componente ou principais funções que você precisaria para interagir melhor com essas suas nanopartículas modificadas? Porque eu vi que várias delas têm grupos aminos, né, no final. Quer dizer, se eu tiver qualquer outro grupo, uma molécula interessante que tiver um grupo que vai formar uma amida ou alguma interação fácil com a amina aí, seria fácil da gente reagir. Há essa possibilidade, tá? Nós estamos tentando desenvolver essa química ainda, tá? O que nós sabemos, né, é que, sim, podemos utilizar reações clássicas aí, né, de ativação de carboxilatos, por exemplo, para tentar fazer a formação das ligações amida, né? O tipo EDC-NHS, por exemplo, né? Mas, assim, a eficiência, né, assim, você não pode garantir que vá, obviamente, você vai funcionalizar, né, conjugar nas suas moléculas em todos os grupos amina. Porque tem dois fatores, vamos colocar um fator que talvez seja o principal, né, que é impedimento estérico. Né? Impedimento estérico é um problema, né? Então, entra um, entra dois, aí você vai ocupando aquele espaço e vai tornando cada vez mais difícil. Outra coisa, né, é que realmente quando você tem alguma coisa numa superfície, você gera uma assimetria, né? Então, também os choques têm que ser com a orientação muito correta, como sempre, né? Mas, nesse caso aí... Vocês já calcularam, não sei se é possível fazer isso, se tem que ter um mínimo de acoplamentos possíveis nessas nanopartículas para que ele tenha essa real eficiência, como um nanofármaco ou qualquer outra aplicação específica? Olha, essa é outra pergunta fundamental que nós precisamos responder também. Né? Por exemplo, nós queremos usar, por exemplo, um anticorpo, né, para transportar, né, as nanopartículas para o alvo. Ok? Aí, vamos supor que nós estejamos falando dessa nanopartícula de 3 nanômetros. Né? Poxa, nesse caso, o anticorpo tem 10. Algo de 3, acho que interfere pouco, principalmente se ele ficar ligado na fração FC, que é a parte de baixo do Y. Tá? Então, nesse caso, acho que não há tanto problema. 1 é suficiente. Mas se nós pegarmos nanopartículas ou estruturas maiores, do tipo, tem 50 nanômetros, aí a situação muda de figura, né? Aí talvez precisemos aí de 2, 3, né, para dar uma eficiência maior, né? Então, aquela relação, né, de os tamanhos relativos influenciam bastante. Eu tenho certeza, influenciam bastante nessa pergunta que você está fazendo, né? Perfeito. E no nosso caso, o que nós estamos tentando fazer é utilizar moléculas pequenas mesmo, né? Não essas, algo tipo proteína, peptídeos, por exemplo, ou proteínas, tipo anticorpos, né? Que sejam maiores. Então, estamos querendo reduzir para que a gente possa trazer, vamos dizer, esses processos para dentro da nossa química, né? Esse eu acho que é um ponto importante, né, a se pensar também. Beleza, obrigada. Depois tem umas ideias, a gente conversa depois. Obrigada, Zilda. Mais alguma questão? Coit, é o Adilton aqui novamente. Oi, Adilton. Um ponto que você colocou, que eu considero muito importante, para deixar no final, se por causa do tempo. Mas eu queria deixar como sugestão, fazer uma pergunta, se você fez, deixar como sugestão.
O estudo da secreção, você fez uma imagem até bonita, mostrou a secreção da parte renal, por exemplo, né, dessa nanopartícula, é algo que realmente precisa de bastante cuidado e muito avanço. Sim. Porque você mostrou imagens muito bonitas que mostrou que é eliminado em pouco tempo. Mas muitas vezes esse acúmulo ele é lento. Quer dizer, a primeira vez que se aplica, fica um pouco, ele pode ser acumulativo, mas não quer dizer. Com certeza. Eu acho que caberia aí, não sei se vocês já fizeram isso, fica como sugestão. Né? Isso me faz lembrar a questão daqueles pacientes que recebem papa de hemácias ou transfusões de sangue, né? Talassemias betas, talassemias médias, por exemplo, enfim, tem ferropriva, e aí esse ferro vai acumulando, se você olhar, ele sai pela urina, pela transferina, né? Então, forma de ferritina, ela está apresilhada em forma de ferritina e sai pela transferina, que na circulação. Se você olhar, ele está acumulando na onde? No tecido cardíaco, no tecido hepático e pâncreas, rim, principalmente no fígado. Mas o que mais leva à morte é no tecido cardíaco, que esse é o perigoso. Ele é mais lento, mas o que mais causa de morte. Então, esse ele é lento. Sim. Então, as pessoas que recebem papa de hemácias, por exemplo, aí eu não sei se essas nanopartículas trariam esse acúmulo também, como é o caso do ferro que está preso na hemoglobina, no caso de transfusões. Então, só levantando aqui esse ponto, que é um ponto aí de discussão, e de repente fazer um teste acumulativo, repetindo meus animais, e ver se fica com algum resíduo, por exemplo. Não, perfeito. Realmente essa parte de excreção é uma das questões fundamentais que precisam ser respondidas, né? E, inclusive, saiu um artigo recente de um grupo italiano, né, que estudou sistematicamente essa questão, né, principalmente a questão da excreção renal, né, usando nanopartículas de diferentes tamanhos, por exemplo, né? Então, acreditava-se até esse artigo, né, que o limite para a excreção renal estaria em torno de 5,5 nanômetros. Então, partículas menores que isso poderiam ser excretadas via renal, maiores que isso teria que ir por endocitose, fagocitose e assim por diante, né, e por outras vias como a fecal, por exemplo, né. Mas o fato é que eles verificaram que a nanopartículas de 11 nanômetros continuavam sendo eliminados via renal, né? Então, essa é uma característica. E todas as nanopartículas que nós estudamos, né, ele tem um acúmulo bastante grande no fígado, né, mas ele vai sendo eliminado, né, em função do tempo, né. Nós não verificamos acúmulo no coração, por exemplo, como você mencionou, né? Isso nós não observamos. E, de fato, o que nós estamos fazendo agora é vendo essa questão da biodistribuição, né? Fazendo a coleta das amostras, né? E fazendo ICP-MS, tá? Então, exatamente para verificar o quanto que cada, né, órgão está recebendo. Então, basicamente, é esse tipo de estudo, né, que tem que ser feito, isso é obrigatório, se nós quisermos avançar, né, ainda mais, né, e tentar chegar a uma eventual aplicação prática, né. Mas, assim, o que nós estamos verificando é que, no nosso caso, aí, em 20 minutos, 30 minutos, quando acompanhamos por ressonância, a gente percebe claramente a maior parte indo para a bexiga, né? Então, isso a eliminação. é eliminação renal, né? Mas que fica, né, no fígado, aí nós temos que ver a excreção pelas fezes, né? E vamos monitorando, né? Não tem muito o que fazer. Tá bom, obrigada, Oiti. Bom, Muito obrigado. Obrigada pela excelente palestra, né? Ela foi muito didática, você apresentou grandes avanços, é motivadora, né? Você mostrou assim que agregando tecnologia a um produto simples, né? Como você falou, você pode gerar aí grandes aplicações terapêuticas, né? Então, parabéns pelo trabalho, tá? E a gente passa a palavra para você finalizar.
Obrigado, eu agradeço a todos aqui pela presença, né, e pelas perguntas, né, que sempre nos enriquecem, e eu espero contar, né, com todos, com sugestões, com colaborações, né, para tentar resolver esses problemas, né, e trazer novas ideias para que nós possamos aí cada vez mais gerar novas tecnologias brasileiras, né, que eventualmente aí venham a conquistar o mercado, como tem sido feito aí pelo Eduardo, né, que é o nosso maior produtor de produtos nano, sem dúvida nenhuma, que está conquistando o mercado, não só o mercado nacional, né, é o mercado internacional também, né, não só na área de alimentos, mas também na área de saúde, né. Então, eu acho que é muito importante que nós continuemos esse trabalho e fortaleçamos cada vez mais a parceria, né, entre as empresas com a academia, justamente, né, para que nós tenhamos uma sinergia, né, para aumentar a velocidade desse processo de amadurecimento, mas não somente isso, né, criar realmente uma diversidade de produtos, né, para aumentar as possibilidades, né, de avanços aí, tanto científicos, quanto tecnológicos, quanto de inovação, né. Eu acho que esse é o grande papel aqui do Cisnano, né, e esperamos contar aí com todos, né, nessa empreitada. Muito obrigado a todos. Obrigada, professor Coit, obrigada a todos pela participação, e nos vemos no próximo webinar do Cisnano, né, o mês que vem. Tá? Uma boa noite a todos. Obrigadão a todos. Boa noite a todos. Obrigado, Marcos Macoto, pela